Daí, turminha, tudo certo? Bem-vindos aí ao canal do Creuso Matemago. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as frações, sobre a simplificação de frações. Tá? Então, a simplificação de fração, ela é bastante importante, tá? E não é só no quinto ano, no sexto ano que a gente vai utilizar. A gente vai usar sempre na matemática que o nosso resultado de alguma operação, ele acaba sendo uma fração. Então, sempre que for uma fração, é importante a gente verificar se essa fração ela é a mais simples possível de entender, né? Então, se você ainda não assistiu a aula sobre frações equivalentes, é importante dar uma assistida lá para entender agora a simplificação, ok? Então, é o seguinte, a simplificação ela vai acontecer e dentro da matemática isso é regra, tá? Então, todos os resultados que vocês vão verificar de qualquer situação que aconteça, a fração ela tem que estar sempre verificado se é possível a simplificação dela, ok? Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, aconteceu aí um evento, né? E sei lá, vamos colocar aqui, 4/12 das pessoas não compareceram. Aí, puxa vida, se fosse 12 pessoas, então é como se 4 não tivesse comparecido. Isso aqui é uma fração que modela algum fenômeno, alguma situação. Né? Mas, 4/12, não seria mais fácil você entender que fosse 1/3? Então imagina que de total de todas as pessoas que vieram, se eu dividir em 3 partes iguais e pegar uma dessa parte, é a mesma coisa. Então daqui para cá a gente fez uma simplificação. Tá? A gente simplificou. Basicamente, o que é simplificar? É a gente dividir o numerador e o denominador por um divisor comum. Tá? Aí a gente sempre vai ganhando uma fração mais simples. Tá? Porém, se a gente dividir direto pelo MDC, que é o maior divisor comum, entre o numerador e o denominador, ou seja, o MDC do numerador e do denominador, eu consigo, então, a minha fração equivalente de uma vez só. Então vai ter momentos que vai ser legal fazer isso, outros a gente vai usar o outro processo, que na verdade é a mesma coisa, que seria o método da fatoração, da divisão sucessiva. Tá? Então vamos aqui com o prof aqui ver como que a gente pode dar uma olhadinha aqui nesses exemplos, né? Eita. Beleza? Então, o professor colocou 2 exemplos aqui, vamos ver. Olha só, eu tenho essa primeira fração, que é 14/21, ok? Então, se a gente olhar aqui, o professor escreveu essa definição aqui, basicamente a gente teria que encontrar, então, o MDC, o máximo divisor comum de quem? Do 14 e do 21, ok? Para isso, a gente pode utilizar o método da listagem, que não é nada prático e vai demorar muito no contexto, né? Então, só para a gente relembrar como é que era aqui. A gente ia listar os divisores de 14, ou seja, todos os números que a gente consegue dividir, ok? Então, o 14 eu consigo dividir para 1? Sim. Consigo dividir para 2? Sim, porque é par. Para 3? Para 3 não dá. Para 4 também não dá, para 5 não dá. Aí vai dar para 7. Quando a gente chega na metade, pode pular direto para o final do número. Então, esses são os divisores do 14. O 14 é um número que admite 4 divisores. Está aqui os divisores. E depois os divisores de 21. Ok? O 21, ele já vai aceitar o 1 como divisor. O 2 ele não aceita. Mas ele aceita o 3. Eu posso dividir 21 para 3. Eu posso depois dividir 21 para 7. E depois somente por 21. Ó, então agora eu tenho todos os divisores aqui. E eu vou verificar quais divisores eu tenho em comum. Eu tenho em comum o divisor 1 e o divisor 7. Qual que é o maior deles? O maior deles é o 7. Então o MDC de 14 e 21 é o 7. Isso aqui não é nada prático, né, gente? O professor tinha ensinado para vocês aí o método para encontrar o MDC da fatoração simples, né? Então, basicamente o que a gente faz é fatorar o 14. 14 dá de dividir por 2, que dá 7. 7 é primo, então só dá por 1. Acabou aqui. E depois a gente fatora o outro número, que é o 21. O 21 dá de dividir para 3, que
aqui dá 7, que esse cara dá dividir para 7 dá 1. E agora a gente vai verificar o que eles têm em comum. Eles têm em comum o 7, né? Esse aqui, digamos assim, é o método mais prático para fazer a divisão. Então, eu vou pegar agora essa fração e vou encontrar uma fração equivalente mais simples, com numeradores e denominadores com valores quantitativos menores, tá? Então, eu vou dividir aqui por 7 e aqui por 7. Lembrando que quando eu divido o numerador e denominador pelo mesmo número, eu não estou alterando essa fração, beleza? Então, 14 dividido por 7 é 2 e 21 dividido por 7 é 3. Então, a fração mais simples que eu tenho é 2/3. Então, perceba, é muito mais, digamos assim, fácil você entender na hora o que é 2/3, 2 partes de 3, do que 14 partes de 21, né? Então, essa fração ela foi simplificada. E, nesse caso, como eu não consigo mais simplificar, essa fração aqui, ela recebe o nome de fração irredutível. Ou seja, uma fração que é redutível é aquela fração que o único divisor comum vai ser o número 1, tá? Se a gente tentar encontrar agora aqui o MDC, depois eu vou pagar, tá? O MDC do 2 e do 3, a gente vai listar os divisores do 2, que é simplesmente o 1 e o 2, porque ele é primo, né? Lembra disso, né? Depois os divisores do 3, que é unicamente o 1 e o 3. O que eles têm em comum? O número 1, e é o maior deles. Só que se eu dividir 2 para 1 e 3 para 1, eu vou continuar com a mesma fração, né? Porque 2 dividido para 1 é 2 e 3 dividido para 1 é 3. Então, a essa fração ela recebe o nome de irredutível. Irredutível por quê? Porque o i é negação, né? Então, redutível é de redução, e redutível eu não consigo mais reduzir, eu não consigo mais simplificar. Beleza? Molezinha, né? Melzinho na chupeta. Bom, eu vou apagar essa tranqueirada que eu fiz aqui agora. E a gente vai fazer o outro exemplinho aqui. Então, agora a fração que eu tenho é 25/30. Então, de uma forma mais prática, para a gente encontrar o MDC dos dois, eu sei que fica evidente que o MDC é 5, né? Para quem já está ligado. Mas eu, como professor, tenho que falar o método, né? Então, o MDC do 25 e 30, a forma prática é o que? A gente vai fatorar o 25 dá de dividir para 5. Gente, fatoração é base, né? Então, se não sabe fatorar, tem que olhar as outras aulas lá, tá? 30 dá de dividir por 2, que vai dar 15. 15 dá de dividir agora só não, mas dá de dividir para 3, que dá 5. 5 é primo, só dá por ele. E agora a gente vai ver o que eles têm em comum. Então, eles têm em comum o 5. Então, 5 é o nosso MDC. Então, agora para eu reduzir essa fração, ou para eu simplificar essa fração, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Tá? Lembrando que essa divisãozinha que eu estou colocando aqui, a gente não coloca, tá? Eu estou colocando aqui para mostrar o processo, né? Na verdade, a gente só coloca o resultado, tá? Então, nessas primeiras aulas eu vou estar colocando, depois lá, tá? 7º ano, 8º ano, a gente não escreve mais o número. Você tem que olhar e tem que saber, tá? Então, 25 dividido para 5 é 5. E 30 dividido para 5 é 6. Então, veja só, essa mesma fração, ela é equivalente a 5/6. Então, é mais fácil a gente pensar em 6 partes e pegar 5 do que em 30 partes e pegar 25, apesar do que representa a mesma coisa. E além de a gente ter simplificado, como a gente dividiu pelo MDC, a gente garante que essa fração aqui ela é irredutível também. Beleza? Então, feito essa explicação, eu vou falar sobre o outro método, que é o método mais utilizado, que na verdade é a mesma coisa, que se você parar para pensar, no final a gente faz as mesmas contas, tá? Que é o método da divisão sucessiva. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que aplicar o processo de fatoração no numerador e no denominador. Sempre que eu achar um divisor comum, eu vou começar a dividir por ele. E a gente vai começando também a experimentar os mesmos números que a gente utilizou
que a gente utiliza para fatorar, que são os números primos. Então eu começo dividindo por 2, se não dá por 3, se não dá por 5, se não dá por 7, se não dá por 11, se não dá por 13, e assim por diante pelos primos, porque qualquer número que é decomposto em produtos primos, a gente consegue dividir por esses números, né? Então veja bem, se eu vou pegar agora 24 36 avos, eu sei que eles são pares, então eu vou começar pelo 2 e vou dar uma simplificadinha neles. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2, olha lá, molezinha. 24 dividido por 2 é 12, metade, né? E 36 dividido por 2 é 18. Vocês vão dizer, pô, Creus, mas dá de dividir de novo, eles são pares ainda. De fato, pequeno gafanhoto, vamos dividir então. Dividimos por 2 novamente. E 12 dividido por 2 vai dar 6. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Bom, por 2 eu não consigo mais dividir. Porque o 6 até é divisível por 2, mas o 9 não, porque ele é ímpar, né? Então vou ver o próximo. O próximo é o 3. Será que consigo dividir? Sim, pelo critério de divisibilidade, a gente sabe, né? Que tanto o 6 e o 9 é divisível por 3. Então 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Olha só, chegamos na mesma fração que outrora a gente já tinha resolvido lá. 2 terços, tá? Então é forma simplificada. Então olha só que interessante. Em vez de eu calcular diretamente o MDC, eu meio que fiz uma fatoração aqui e fui reduzindo a fração até ela chegar na forma irredutível. Esse processo, gente, esse processo aqui é o mais utilizado, mais difundido, tá? Esse que a gente usa muito, tá? Eu quero mostrar para vocês que o que a gente acabou de fazer aqui foi exatamente encontrar o MDC. Então, olha só, se vocês me permitem, eu vou fazer agora aqui a fatoração do 24 e do 36. Olha só. Suponha que nós tivéssemos encontrado o MDC. Eu ia pegar o 24 e dividir por 2, vai dar 12, ia dividir por 2 de novo, que ia dar 6, que ia dividir por 2, 3, depois 3, 1. O 36 ia dividir por 2, ia dar 18. Divide para 2, vai dar 9. Divide para 3, 3. 3 é primo, deixa eu dar por ele daqui. Então agora olha só, quando a gente for destacar o MDC, a gente ia selecionar o 2 uma vez. Perceba que eu dividi por 2 uma vez, está aqui. Depois eu ia selecionar o 2 novamente, porque ele está repetindo. Perceba que eu dividi novamente aqui por 2. E por último, o 3, que é comum. Olha só. Que é esse cara que eu fiz aqui. Então, se eu fosse calcular o MDC do 24 e do 36, seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, se eu pegasse essa fração e dividisse por 12 em cima e por 2 embaixo, ela já ia dar diretamente 2 terços. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que no final a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo a fatoração aqui também. Tá? Quando eu estou tentando encontrar um divisor comum, eu estou testando aqui os nossos números primos. Então, os processos são equivalentes, apesar que com esse aqui eu preciso fazer umas continhas a mais, né? Um rascunhozinho lá. Então, acho que esse processo aqui ele ainda é o mais utilizado, tá? Então, no próximo aqui eu quero dar uma outra dica para vocês, que é quando termina em 0. Tá? Isso aqui já era utilizado lá no tempo lá que a tia Jurema ensinava a gente a dividir, né? A gente tinha lá uma divisão lá, sei lá, eu tenho 400 e eu ia dividir esse cara aqui para 20. Aí a tia falou, ó, você pode cortar esse 0 e esse 0. Então, na verdade, essa história do cortar o 0, ela vem daqui da simplificação de fração, tá? Por incrível que pareça. Então, na verdade, a história do cortar esse 0 com esse 0 é que a gente está dividindo para 10 em cima e dividindo para 10 embaixo. Então, 30 dividido para 10 é 3, 60 dividido para 10 é 6. Porém, ainda é possível eu dividir novamente essa fração por 3, né? Então, se eu dividir por 3, aqui, dividir por 3 de novo aqui, eu vou ter 1 terço. Aliás, desculpa, 1 meio. 1 meio. Aqui ficou um 3 meio esquisito, mas é 3, tá?
Então seria 1 meio. Aí vocês vão perguntar, puxa vida, Creuson, mas você dividiu para 10 aqui. E aqui você falou que é só número primo. Gente, dividir para 10 é a mesma coisa que dividir para 2 e depois dividir para 5. 10 pode ser decomposto em fatores primos, ok? Então sempre que aparecer zero, já pode facilitar a sua vida. Lembrando que você só pode cortar quando o zero está no final, né? Que é equivalente a dividir para 10 ou para 100 ou para 1000. Não pode cortar com zero no meio, né? Se a gente tivesse isso aqui, por exemplo, sei lá, 40 dividido para 105, você não pode fazer isso aqui, cortar esse zero com esse aqui e dizer que o resultado é 4/15. Não dá. Beleza? Então, ok. Bom, esse mesmo exemplo que eu acabei de fazer, a gente viu que dá 1 meio. Eu vou fazer pelo método da divisão sucessiva sem ter cortado o zero. Suponha que você não sabe disso. Então a gente vai começar a testar os primos aqui. Eu olhei em cima e embaixo, vi que eles são pares, eu posso dividir para 2, correto? Metade de 30 é 15, metade de 60 é 30. Olhando 15 e 30 não dá mais por 2, mas dá de dividir para 3. Então vamos dividir. 15 dividido para 3 é 5 e 30 dividido para 3 é 10. E por último ainda, eu posso dividir esse cara aqui para 5, né? Em cima e dividir para 5 embaixo. E aqui eu vou chegar no mesmo resultado, que era 1 meio. Tá? Então, não importa o caminho, você vai chegar na fração irredutível. Aí você escolhe o caminho que você quer, né? Mas tem que aprender a simplificar. Essa aula aqui era para ser uma aulinha mais rápida, mas eu deixei aqui algumas atividades ainda para a gente finalizar a aula. Então, se você quiser pausar o vídeo, tentar resolver aí depois volta e confere. Eu vou utilizar o método então da divisão sucessiva até obter a nossa fração irredutível, beleza? Então aqui eu tenho 4/6, eles são pares, então eu vou dividir para 2 em cima, vou dividir para 2 embaixo e eu vou chegar em 2, 4 dividido para 2 é 2, 6 dividido para 2 é 3, já é a minha irredutível, já finalizamos o item A, beleza? O item B eu tenho 6/15, opa, o 6 dá de dividir para 2, mas o 15 não, então eu vou tentar o próximo primo que é o 3, né? Então eu vou dividir em cima para 3, embaixo para 3. 6 dividido para 3 é 2, beleza pura, e 15 dividido para 3 é 5, já encontramos a nossa irredutível. Como é que eu sei que é irredutível? Pô, brother, eu tenho dois números primos, um em cima e outro embaixo, obrigado a ser, né? O MDC deles tem que ser obrigatoriamente igual a 1. Lembrando que quando o MDC dos números é igual a 1, a gente chama que esses números são relativamente primos, tá? E não quer dizer que eles são relativamente primos só porque o 2 e o 5 aqui são primos, né? Se eu pegar, por exemplo, o 14 e o 15, nenhum desses números é primo, porque admite vários divisores, porém, o maior número que divide o 14 e o 15 é o número 1. Então, essa fração aqui ela é irredutível e ela também é conhecida como tanto o 14 e o 15 são conhecidos como números primos entre si ou relativamente primos, porque o MDC é igual a 1. Ok? Então vamos para a próxima aqui. Puxa vida, vou tentar dividir por 2, não dá. Por 3 não vai dar, né? 25 não dá. Então o próximo primo é o 5. Eu sei que por 5 vai dar porque termina em 5, né? Critério de divisibilidade. Já conversamos sobre esses critérios, beleza? Então vamos fazer a divisão aqui. O 5 cabe 3 vezes aqui dentro de 17, né? Aqui dá 15. Sobra 2, então 35. Fechou? Divisãozinha direta. E 25 dividido para 5 é 5. Porém, ainda, entretanto, contudo, eu consigo executar essa divisão novamente. Perceba que o 35 é diretamente divisível por 5. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é uma fração aparente. Lembra? Fração aparente aparenta ser uma fração, mas é um número inteiro. Brother, esse resultado aqui é 7. 7 inteiros. Pô, tem um mosquito aqui. Ok? Então, o que a gente faz? A gente pode dividir novamente por 5, tranquilamente. Tá? Se você ainda não captou. Então, vai ficar 7 sobre 1. E 7 sobre 1 eu posso escrever como 7 inteiros. Então, é um número inteiro, fração aparente. E o item D, olha só. Lembra que eu falei que eu tenho 0 no final? E 0 no final?
Então, essa fração aqui, se eu fosse calcular o MDC dela, o maior número que divide tanto o 500 quanto o 600, a gente ia chegar no 100. Tá? Então, dividir para 100 em cima e embaixo é equivalente a eu cancelar um zero de cima, um de baixo, um zero de cima, um de baixo. E o meu resultado é 5 sextos. Olha só que legal, molezinha, né? Chegamos aqui na fração irredutível também. Beleza, galerinha? Se essa aula aí te ajudou, você aí que está pendurado em matemática, né? Se está vendo essas aulas aqui, porque está pendurado aí, né? Faltou alguma coisa aí para estudar. Se puder deixar o like, Creus agradece. Valeu e até a próxima linha.